Graça e paz, queridos, que a boa mão de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos aqui nesse papo missionário descontraído, na casa da missionária Shirley, uma mulher linda, abençoada por Deus, que hoje ela tem 78 anos, é inglesa, viu? Só que quando ela tinha 17 anos, ela recebeu uma chamada de Deus para um país, e para que ela fosse para esse país e pregasse o Evangelho, o amor de Deus, as boas novas de salvação a uma tribo indígena. Imagine agora você, para uma jovem com 17 anos, que está ali estudando, cheio de sonhos, cheio de ideais, ouvir a voz de Deus para se lançar para o campo missionário. E eu queria saber um pouquinho dela, né? Ela tinha 17 anos quando isso aconteceu. E missionária Shirley, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Como foi essa chamada, Shirley? O momento que você ouviu a voz de Deus e o momento que você se dispôs em atender, em obedecer ao chamado que Deus estava fazendo para a sua vida? Bem, na época que Deus me chamou, eu estava trabalhando no escritório, só fazendo o serviço normal lá, mas eu já estava procurando saber a vontade de Deus para a minha vida. Amém. Sabendo que Deus tem um plano para cada pessoa, eu estava procurando saber o que é para a minha vida. Então, um dia eu senti que Deus estava falando comigo para preparar, sair do escritório e entrar no hospital e fazer o treinamento para enfermeira e depois parteira em preparação para serviço missionário. Naquela época eu não tinha a mínima ideia onde eu ia, só que eu preciso me preparar. Certo. E quando você, então, ouviu a voz de Deus, você estava trabalhando isso? Sim. Você estava trabalhando. E como foi, Shirley? Você ouviu nitidamente, assim, Deus falando com você? Ou falou ao seu coração? Deus fala no íntimo, não é? Sério? Dentro dos nossos pensamentos. Foi completamente fora do que eu mesmo podia pensar naquela época, que eu só senti Deus dizer na minha cabeça: você deve sair de lá e vai se preparar para o serviço missionário. Mais nada. Então eu procurei conselhos de várias pessoas da minha igreja e entrei no hospital em Londres para começar o treinamento. A partir daí você passou por um processo, claro, Sim. de treinamento. Sim, e cada vez que precisava mudar do hospital, do outro lugar, Deus guiou para onde eu devia ir. Certo. Então, depois de 3 anos e meio de treinamento como enfermeira, eu senti chamado para ir para outro hospital, bem pequena, para passar 1 ano. E esse deu muita oportunidade de aprender coisas que eu não ia aprender como enfermeira, porque não tinha estudantes de medicina naquele hospital. Então, aprendi a dar pontos e várias outras coisas que não pertencia a enfermeira, não é? Extrair dentes e outras coisas assim. Já sabendo você que você poderia exercer, né, desenvolver isso lá na tribo onde Deus estava lhe enviando. Mas naquela época eu não sabia o que isso vai ser, como eu aproveitar nos anos futuros, não é? Certo. A gente só foi obedecendo cada passo. Deus ia falando. Sim, Deus fala, vai para lá, a gente ia. Claro. Entrou para o hospital, depois escola bíblica, depois Deus mostrou a missão, Wycliffe, que eu devia entrar para desenvolver a chamada. Certo. E esse tempo, Shirley, durou
Você lembra exatamente quanto tempo durou esse processo de treinamento seu? Quantos anos? Sim, eu comecei em 1958 Uau! e, não, 40, peraí, 48. 48. É, e saí do país em 1961. Você saiu do país, indo direto para o Brasil? Não, eu fui primeiro para os Estados Unidos para fazer um segundo curso de linguística e depois disso para México, onde tinha um campo de treinamento como viver na selva. Uau! E isso ajudou bastante. Isso foi na direção do Brasil, onde eu já estava planejado para ir. Certo, certo. Aqui, Shirley, é uma coisa interessante. Quando você recebeu a chamada de Deus, né, passou na sua mente aquele pensamento assim, eu vou desobedecer, será que é Deus que está falando comigo? Porque é um desafio para uma jovem de 17 anos, cheio de sonhos, não é? Como estava seu coração naquele momento? Não, eu sabia que realmente foi de Deus e não foi bem fácil, porque meu pai e a minha madrasta estavam com problemas de saúde em casa, então eu estava ajudando bastante lá e para sair e deixar a casa custava mais para eles do que para mim, Certo, num certo claro. sentido. Mas Deus, mostrando da sua palavra, falou sobre Abraão, saindo da casa, obedecendo, indo para onde Deus estava chamando. Eu senti que isso foi o rumo certo para mim. Maravilha, maravilha. E quando você chegou no Brasil, depois de todo esse treinamento que você recebeu nos Estados Unidos, no México, eu queria saber um pouquinho, como foi o seu primeiro contato ali com a tribo, com os índios? Bem, demorou ainda no Brasil, porque primeiro comecei a aprender o português. Fiz o curso disso e depois eu passei um pouquinho tempo ajudando no escritório da nossa missão. Depois passei 6 meses junto com outra pessoa ajudando ela, porque a companheira de trabalho estava ausente naquela época. Então eu fui para o Sapinagé, no estado de Goiás, mas isso eu sabia que era uma chamada limitada e isso depois eu senti que Deus estava guiando para os Palmares. Amém. E lembrando, né, Shirley, que você foi, aos irmãos que estarão vendo esse vídeo, ela foi para um país sem falar a língua desse país, não é assim? Você não falava português, não. Né, não tinha a mínima ideia da língua, não. E chegou lá, você foi por uma revelação de Deus, por um chamado de Deus, para aprender a língua, não foi assim? Mas primeiro aprender um pouquinho de português, ainda estou aprendendo, e depois, quando nós fomos para os Palmares, eles falam a sua própria língua. Então, essa língua nunca foi escrita, nós tínhamos que aprender face a face, mostrando gestos e tudo isso, conversando pouco a pouco, usando o pouquinho de português que eles tinham naquela época. A gente aprendeu mais e mais, analisamos os sons e a gramática e damos cartilhas para ensinar como ler e escrever a sua própria língua. Você teve então que criar o alfabeto deles, Sim. próprio deles, Sim. da tribo dos Palmaris, Sim. para assim então poder fazer ou escrever, né, o primeiro livro da Bíblia, não sei qual que foi, Sim.
para que depois falasse do amor de Deus e introduzisse Jesus para eles. Foi isso? Sim, é. Porque no início a gente não pode chegar e pregar porque não tem a língua. Claro. É a nossa vida que prega, que mostra o amor de Deus, que fala sobre o que Deus ama eles, não é? Amém. Então, pouco a pouco, a gente podia falar sobre isso. Mas se a gente vai traduzir a Bíblia na língua deles, precisa alguém que sabe ler e escrever. Então, tudo isso vai andando tudo no mesmo tempo. Tudo no mesmo tempo. Então, ficamos tratando os doentes, ficamos dando aulas de alfabetização, ficamos ainda analisando e aprendendo mais da língua e no tempo certo começamos a tradução e mais tarde começou a igreja. Certo. E o primeiro livro que você traduziu, no caso, depois do alfabeto pronto, claro? O primeiro que eu trabalhei com o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e depois eu voltei e fiz o livro de Êxodo, porque eu encontrei em Marcos muitas pessoas e eles não tinham o entendimento quem era Moisés, quem era Abraão. E então isso deu um pouquinho de informação sobre essas pessoas para entender melhor o Novo Testamento. Certo. A intenção era, na verdade, intenção prioritária, era traduzir o Novo Testamento. Sim. Para introduzir Jesus. Sim. Para eles, claro. Jesus é o personagem central. E houve resistência, Shirley, ali, pelos índios, pelos os líderes, os pajés aí no caso, né? Ou houve aceitação, assim, você teve êxito logo de cara, ou houve assim, como é que foi? Não, os palmares realmente estavam querendo aprender, ler e escrever e entender matemática, porque com os contatos com os regatões e os patrões na área, eles sempre sentiam como escravos. Certo. Então, isso eles queriam aprender e quando chegou o tempo da tradução, eles estavam bem interessados. Certo. Mas levou anos antes de realmente aceitar o Evangelho e mudar de vida. Passou um tempo onde eles falaram, estamos crendo em Jesus, mas nós notamos que ainda estavam fazendo os mesmos ritos e crenças mesmo, estavam tentando aceitar um sem deixar o outro. Quer dizer, eles estavam fazendo, eles estavam entendendo o Evangelho de Cristo, que você estava passando para eles, Sim. a mensagem da cruz, Sim. porém não queria abandonar os costumes pagãos, indígenas deles. Eles estavam com muito medo. Estavam divididos. De deixar, porque os pajés falaram, vocês não levam as crianças para os ritos, eles vão morrer. Sim. Se nós não tratamos os doentes, eles vão morrer. Então, eles tinham que confiar que a mensagem que nós estávamos levando tinha mais valor do que o ensino dos pajés. Então, eles por um tempo começaram Certo. a ficar com os dois juntos. Certo. Mas chegou um tempo quando Deus falou para nós, fala sobre os dois caminhos. E nós começamos a ensinar sobre os dois caminhos, que não é possível andar em dois caminhos no mesmo tempo. Certo. Tem que fazer uma decisão. E naquela época começou os primeiros palmares A se render a Cristo. Sim,
Sim. E que coisa linda. Eu quero que você analise isso, que esse vídeo seja para a sua edificação. Você que tem uma chamada missionária, perceba que essa mulher que está falando, ela deixou tudo aqui, deixou o seu país, o seu conforto, toda a estabilidade que ela tinha aqui para ir pregar para os índios, queridos, para se enfiar lá no meio do Amazônia para pregar para os palmaris, e que eu tenho certeza, você que está vendo esse vídeo, vai acender novamente a chama missionária no seu coração. Deus abençoe a sua vida e que vamos estar falando mais um pouquinho sobre isso. God bless you.